Boa noite a quem está chegando. Boa noite, já já a Marina chega e nós começamos essa conversa sobre a história da África. Boa noite para quem está entrando. Vamos começar já já a 12ª live da Revista de História. Boa noite, Jocelei, grande Jocelei. Já já vamos começar a 12ª live da Revista de História. Hoje com a honra de receber Marina de Mello e Souza, professora de História da África do departamento. Já já a Marina entra na transmissão e a gente começa essa conversa que certamente vai ser muito boa, muito trazer, né, novas discussões, novos caminhos, etc., para pensar a história da África. Boa noite, Marina. Boa noite, Júlio. Tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo certo, vamos indo. Vamos Começar. indo. Não tem, atualmente não tem outra alternativa, né? É o que a gente conseguir nesses tempos medonhos que a gente está atravessando, que a gente conseguir, né? Vamos esperar mais 3 minutinhos, 6:05, enquanto o pessoal vai chegando, já temos mais de 30 pessoas, inclusive a participação ilustre da sua filha, que acabou de entrar. Claro, imagina se ela ia perder. Tá certo, é isso mesmo, tem que ser assim. E daí a gente começa essa conversa, a 12ª live da Revista de História nesses tempos de quarentena. Um sucesso, hein, Júlio? Que bom, né? Acho que o mais importante nessa época é a gente conseguir manter algum tipo de atividade, né? De contato, de mostrar que o departamento, porque a revista faz parte do departamento, que o departamento está ativo, não tem essa conversa de se recolher, a não ser em casa, né? Todos em casa, mas a gente continua a pesquisar, a gente continua a trabalhar, é a E ciência, muito. e muito, e muito, né? Contrariamente ao que supõe o presidente, é a ciência que pode nos salvar. A ciência e a arte que podem nos salvar. É incrível como, nesse momento, isso tem sido dito já como a cultura tem sido importantíssimo, né? Os lives de música, de dança, Sim, debate sobre literatura, como a cultura tem sido um aspecto que tem mantido o astral das pessoas alto, né, nesses é, tempos tenebrosos. tem sido Então, central. ciência, cultura e educação, que é o tripé que não agrada os atuais administradores do Brasil, são as coisas que nos mantêm em pé. Exatamente, exatamente. Já estamos com mais de 50 pessoas na semana em que a Revista de História passou de 5.000 seguidores no Instagram. O- E, e seguidores muito ativos, né? Tudo que se publica, as pessoas curtem, comentam, etc. É bacana, é bem bacana ver a disposição também de muita gente de buscar esse universo da cultura, das artes, da ciência, né? Muito central, essencial. Márcia Barros Silva, que já foi nossa entrevistada e que hoje está aí nos assistindo. A Cibele, que não perde uma, foi nossa aluna, não perde uma live. Há um público cativo, que toda semana, a Mariana também, Mariana Massafera, eu vi que já entrou, a Mariana também não perde nenhuma live. Mariana foi Um minha pú- aluna. então. Hoje, mais do que nunca, então, né? Uma ótima aluna que um dia fez a revelação que ela, na verdade, fazia química, Sim, coordenava eu um descobri outro projeto de dia. POC na química e estava lá fazendo uma graduação de história. Olha só. Bom, são 6:05, olha o Jocelyn aí celebrando. Opa, Bom, 6:05, vamos lá, Marina. vamos Vamos lá. começar? Deu um.
probleminha na conexão, mas agora já deu certo. Bom, nessa 12ª live da Revista de História da USP, nós temos a honra imensa de receber a Marina de Mello Souza, uma colega queridíssima, professora de História da África no departamento, professora associada, livre docente de História da África no departamento. A Marina fez graduação em Ciências Sociais e Políticas na PUC do Rio, onde também fez mestrado em História da Cultura. O doutorado foi em História Social na Federal Fluminense, na UF, e a livre docência em 2012 em História da África, já no departamento, lógico, ao qual ela pertence, no qual ela dá aula, que é o Departamento de História da FEFELESH USP. Na verdade, a Marina é professora do departamento desde 2001, atua na graduação, na pós-graduação, orienta vários trabalhos muito importantes, inclusive participa do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África da USP, é bolsista de produtividade nível 2 do CNPq desde 2016 e tem vários livros, entre eles, apenas para citar, Paraty, a Cidade e as Festas, Reis Negros no Brasil Escravista, um livro absolutamente sensacional, que é África e Brasil Africano, Prêmio Jabuti de didáticos e paradidáticos em 2006, e mais recentemente, Além do Visível, Poder, Catolicismo e Comércio no Congo e Angola, séculos XVI e XVII. A Marina pesquisa atualmente História da África Centro-Ocidental, do 16 até o 19, e especialmente com ênfase na presença do catolicismo entre povos centro-africanos e articulações com o comércio, com organizações políticas, etc. Além disso, tem uma série de trabalhos na área de cultura popular, cultura afro-brasileira, festas, cultura material, etc. Ou seja, uma pesquisadora de primeiríssima, de excelência e repito, uma honra, e eu agradeço muito. Eu vou agradecer depois no fim, Marina, mas eu já agradeço muito você ter topado participar dessa entrevista, que é da revista, é do departamento. A gente batia papo aqui antes de começar oficialmente, para mais uma vez mostrar que não é a pandemia que vai impedir que a ciência, que a cultura, que a produção intelectual sigam em frente no Brasil e sigam muito, muito, muito ativas. A gente está em casa, protegido, isolado, como todos deveriam estar, mas está trabalhando feito doidos. Marina, você propôs como título dessa nossa conversa de hoje o que conecta a história da África e o racismo no Brasil. Será que uma das coisas que provoca essa conexão é a nossa dificuldade de enxergar o outro, de enxergar a diferença que a África representa em todos os sentidos? Será que a dificuldade e a persistência de formas de racismo derivam da nossa resistência à alteridade? Não só da nossa, mas do mundo eurocentrado, né? Sim. Nós somos fruto da formação de um determinado sistema civilizacional que nasce, né, na Europa, greco-romano. Então, e claro, né, você já responde, mas eu queria agradecer, Júlio, primeiro o convite, segundo, Prazer. a apresentação generosíssima, né? Nós somos vizinhos de sala, né? Então vizinhos de sala. Está cruzando um com o outro e o afeto é recíproco, né? Momentos difíceis meus no departamento, você foi um colega especialíssimo, com uma sensibilidade que poucas pessoas têm, né? Então eu nunca me esqueço de momentos que você estava ali com o braço estendido, o braço do colega estendido, nas tensões internas, né, da nossa vida profissional. Mas sempre foi recíproco, né, Marina? Sempre foi recíproco. Você também. É isso mesmo, quer dizer, você me me pediu um título, eu achei que a questão do racismo é uma questão central na sociedade brasileira, como a gente está num momento onde essa discussão do racismo no mundo, o racismo contra negros especificamente, aflorou, né, a partir dos Estados Unidos, em movimento mundial e mesmo no Brasil, movimento Vidas Negras Importam. E
e é uma coisa, quer dizer, eu estou trabalhando na área de história da África e venho me aprofundando, né, no conhecimento de África, que nem sempre foi minha área, feito você mesmo mencionou, eu comecei na cultura popular, artesanato, e cada vez que eu aprofundo o conhecimento de África, eu entendo melhor a questão do racismo e a relação do Brasil com a sua metade ou mais da metade da população negra, né? Então, é uma construção que vem da antiguidade, passa pelo mundo clássico, passa pela Idade Média, vai se transformando. E é interessante porque esse olhar negativo para o outro, então esse outro que não é o outro do mundo europeu, ele vão camadas de negatividade se sobrepondo, então desde o mundo clássico, onde aqueles são primitivos, são bárbaros, como todos os outros são bárbaros, depois no mundo cristianizado, onde tem uma demonização das culturas africanas, depois no mundo científico racional, no qual os povos negros são vistos como uma etapa do desenvolvimento do homem a partir de darwinismo e evolução do homem a partir dos hominídeos, né, e primatas. E no caso do Brasil, a gente tem essa questão da escravidão, que faz com que a nossa Constituição, a nossa história, a nossa sociedade seja montada na contribuição africana, em termos de força de mão de obra, em termos de tecnologias, em termos de conhecimentos, e no mundo, né, no mundo americano emanado dessa mentalidade europeia que sempre estigmatizou esse africano, esse outro. Feito você colocou muito bem uma questão da relação com a alteridade. E o Brasil, ao emancipar, né, a sua parcela escravizada, que quando vem a escravidão já grande parte da população negra e afrodescendente já não é mais escravizada, mas fica com aquela questão de como lidar com essa metade que é vista como atrasada, como inferior, e ainda era herdeiro dessas relações extremamente violentas que fundamentam as relações escravistas, né? A escravidão é um sistema fundado na violência. A violência da escravização na África, a violência do transporte, a violência do trabalho escravo, a violência dos castigos, e isso aflora muito na sociedade contemporânea. A gente percebe o quão violenta é a nossa sociedade, isso aflorou de uma forma incrível. E o afastamento total que o Brasil viveu com relação ao continente africano. Depois de 300 anos de estreita relação, quando vem a abolição e quando vem uma substituição, né, de grandes potências internacionais, a Inglaterra, a industrialização, a Inglaterra tocando o Brasil da costa africana, das relações históricas, comerciais, para ocupar aqueles mercados que o Brasil, de alguma forma, ocupava no comércio interatlântico, né? E a jovem nação se vê às voltas com esse dilema, e há um afastamento, um apagamento, uma tentativa de anulação dessa parte africana. A migração europeia estimulada, a migração europeia africana proibida por lei, africano não podia, então tem toda a política do branqueamento. Então casa esse estigma que a escravidão dá nas relações de trabalho e na inferiorização desse outro, que é o africano mão de obra, com a concepção vigente no Concerto Internacional das Nações, no qual o Brasil quer entrar, que a África é atraso, aí toda a questão do colonialismo na África, justificativas, né, de ocupação do continente para levar a civilização àquelas populações. Então, do lado da perspectiva europeia, a gente tem um acúmulo de negatividade com relação ao continente africano. O Brasil é parte africano e tem que se ver diante disso. Como é que vai lidar, querendo entrar no Concerto Internacional das Nações regido a partir da Europa, como é que lida com essa herança?
Então, anula, bota para escanteio, substitui a mão de obra por mão de obra branca, aloca toda a contribuição africana na sociedade e na cultura brasileira num lugar subordinado do rural, do popular, marginalização política, econômica, institucional, apenas em termos culturais há uma certa condescendência com as matrizes africanas. Isso vem lá desde os românticos, século XIX, mas principalmente a partir dos modernistas. Então, que nação é essa? A identidade nacional incorpora o candomblé em termos, mas a capoeira, o samba, a mulata como padrão de beleza, e ponto. A gente só vai ver um pouco o questionamento da dita democracia racial no final do século XX, depois dos anos 70, que isso começa a se... Dos anos 70, pós-ditadura quase. E, então, a minha pergunta, né, que é o tema que eu propus para você, o que conecta a história da África e o racismo no Brasil, é que eu vejo aí uma resposta. Eu acho que essa nossa situação de sociedade extremamente desigual em termos étnico-raciais, claro, em termos econômicos, mas né, isso está no pacote, porque o pobre geralmente é o preto no Brasil. Não é à toa que, sob pressão do chamado movimento negro, aí botar dentro de um guarda-chuva enorme todos os movimentos sociais e as organizações que surgem, principalmente na redemocratização, que pressionam legalmente para ser ensinado história da África e da cultura afro-brasileira obrigatoriamente em todos os níveis de ensino, isso é uma vitória fantástica, conhecida com muito suor, conseguida com muito suor, e que faz todo o sentido. Claro. A minha experiência como professora de História da África, a cada semestre, os alunos saem transformados. Quem fez o curso, quem se envolveu, quem curtiu, sai transformado. E eu tenho a convicção que o conhecimento de História da África bem feito, não, e aí muito estudo, porque a gente tem que tirar o atraso de sei lá quanto tempo, claro, né? É um fator central para a gente entender o nosso racismo e vencer o nosso racismo. E nos orgulharmos desse passado africano e mudarmos a percepção que a gente tem do elemento negro na sociedade brasileira, e que as pessoas de pele morena, de pele escura, chamadas de negros e cabelos crespos e feições que são próprias daquele tipo de configuração biológica, se orgulhem, né? A questão da autoestima, que eu acho que é fundamental. Você tem que gostar de si próprio. E quando a gente conhece a história da África, a gente passa a achar aquilo barato, porque, como diz o meu mestre Alberto da Costa e Silva, quem entra em contato com a África vicia. Ele tem um livro chamado O Vício da África. Sim. Então, eu acho que, quer dizer, o cerne do que eu queria propor na conversa com você é isso, é que a história da África é um elemento de libertação desse nosso passado de opressão sobre o escravizado, o afrodescendente, o descendente do escravo, e de libertação dessa perspectiva que é a da história única, como o famoso depoimento da Chimamanda Adichie já divulgou, mas a gente multiplicar as nossas perspectivas de conhecimento, claro, e de compreensão da realidade. Evitar padrões, né? Evitar padrões. E você falava da dificuldade de estudar, e como para muita gente é uma revelação estudar a história da África,
é rara a presença da história da África no ensino básico como um estudo sistemático, embora haja uma determinação de que se cumpram os componentes curriculares, os livros didáticos precisam ter sessões, capítulos dedicados à história da África, inclusive, se não, sequer são aprovados no Plano Nacional do Livro Didático, né, no PNLD. E de tempos para cá a gente vem tendo materiais de grande qualidade. Né? Você citou Alberto da Costa e Silva, que tem um livrinho paradidático, aquele A África Explicada à Minha Filha, não, à Minha Neta, que é uma delícia de ler, né, naquela série de livros. O seu, África e Brasil Africano, evidentemente, o livro da Leila, que não é para a Leila Leite Hernandes, que não é para ser usado em ensino básico, evidentemente, mas ajuda na formação dos professores. E tudo isso, na verdade, ter essa bibliografia mais ampla e ter esse acesso acaba também por fazer com que se perceba a África na sua especificidade. Ou seja, que não se tente aplicar aquele padrão do que é uma organização política, do que é uma organização social de origem europeia, de base europeia, à experiência histórica da África. Então refletir sobre a especificidade da experiência histórica e de como funciona a sociedade, de como funciona o jogo político, né? Pois é, e porque aí entrando um pouco mais nessa seara nossa dos historiadores, né, o métier de reconstruir o passado a partir de documentos, de fontes que te deem informações, e a gente a questão de história da África é um barato em termos metodológicos, porque ela precisa da interdisciplinaridade, ela precisa do diálogo com as outras disciplinas. No caso meu particular, que estudo a África antes da chegada dos europeus e antes do colonialismo, depois da chegada dos europeus, durante o comércio de escravos, mas principalmente antes do colonialismo, que é onde, quando entra letramento, quando entra produção de documentação escrita, então as fontes históricas são muito lacunares, muito esparsas. Isso, em termos de historiografia, traz uma renovação metodológica muito interessante, porque está criticando não só a visão única, traçada a partir da perspectiva europeia, mas está também questionando a história mais convencional e mais em cima só dos textos escritos. Então, tem que abrir para arqueologia, para antropologia, para a linguística, para a cultura material, para a iconografia, para a história oral, além da análise de texto de viajantes e documentos oficiais. Mas, então, tem uma contribuição que é de tentar trazer novos olhares na medida que você entende lógicas de organização social, política, sistemas culturais que são muito diferentes dos europeus e que produziram coisas interessantíssimas. Né? Tem que pensar não só em termos de grandes civilizações, não estou nem pensando no Egito, porque na nossa historiografia o Egito, a gente esquece que o Egito é da África. Esquece toda a contribuição do Egito para a formação do mundo grego, esquece toda a presença islâmica, muçulmana no norte da África e a grande contribuição da presença muçulmana da cultura islâmica para a formação da Europa que a gente conhece, para o Renascimento, a questão da ciência, a questão da literatura, né, que já tem essa coisa europeia de selecionar o que eles vão privilegiar em termos de elementos formadores, mas pensando na África subsaariana, que é a África que eu conheço melhor, né, a África chamada África Negra, ao sul do Saara, tem civilizações fantásticas, né? E tem exemplos de vida urbana antes de Cristo. Metalurgia se desenvolve naquela região ali do Níger, mais ou menos na mesma época que está se desenvolvendo ali na Mesopotâmia. Então, como eram essas, que lógicas que orientavam essas organizações sociais. E se você chega mais para o presente também, a questão da organização política, né? E isso é uma das coisas que a historiografia mais
feita por estudiosos africanos apontam, a gente também questionar quais são os critérios básicos de análise das sociedades emanados do mundo europeu, ou seja, Estado, poder centralizado, hierarquização, há formações sociais e políticas na África desse feitio, poder centralizado, capitais, estados, e vão ser chamados de impérios, mas há também uma série de modelos de organização não centralizados, de redes de comunicação entre diversas aldeias, de relações tecidas basicamente a partir das linhagens, de associações entre linhagens por vias matrimoniais, por alianças comerciais, que tenho uma pegada meio anarquista, assim, em termos de eu sou contra o Estado, eu acho que a gente devia ser células autogestoras. Eu acho que a gente tem que conhecer também sistemas políticos, econômicos e culturais para além das músicas, dos ritmos, dos instrumentos, da estética, que são os elementos do continente africano que já foram absorvidos pelo mundo globalizado e pelo mercado, né? Mas não é só isso. Então, essa coisa do conhecimento consistente acerca das sociedades africanas, com os instrumentos que a nossa disciplina nos fornece, que, portanto, são científicos dentro do que nós traçamos, que sejam os parâmetros de rigor de construção do conhecimento, isso traria uma contribuição para a humanidade, no meu entender. Ainda mais nesses momentos de chacoalhão que a gente está vivendo, né? Que né? Hoje estava lendo de manhã um artigo do Fritjof Capra, que eu até perdi, eu li na rede, perdi, que muito otimista, né? Que a Terra, a Gaia está nos alertando para tudo que a gente sabe, né? A poluição, o esgotamento dos recursos, desrespeito ao meio ambiente, isso vai levar o homem à ruína e a cobiça do lucro e os bens materiais, que são realmente coisas que o nosso projeto civilizatório está face a face com um momento muito crítico. Quer dizer, essa pandemia ela deu um alerta. Eu, pessoalmente, dentro do meu ceticismo, acho que vai continuar, o velho mundo vai se impor, né? Também. Mas é o momento da gente olhar para outras alternativas, outros sistemas que vivem muito bem, obrigado, os nossos índios, que estão sendo... Hoje também tinha discussão do genocídio, né? Que aos que criticam o uso da palavra, e a gente sabe que as palavras se transformam ao longo do tempo, então pode ganhar novos significados mesmo, mas o que a Ailton Krenak, o que essas pessoas estão falando para a gente tem que prestar atenção nessas maneiras de pensar. Outro dia eu estava vendo o nosso colega Natalino falando aqui, sabe, os sistemas de pensamento dessas populações pré-colombianas, não pode desprezar isso. É nosso banco de dados culturais. Assim que a gente tem um banco de dados genéticos, que a gente quer guardar todos os elementos da vida, da que existiu e da que não existe mais, a gente tem que também prestar atenção no que o homem produziu em termos de alternativas e maneiras de conviver uns com os outros e no meio ambiente. Então, acho que a história da África ela tem muito a contribuir, né, em termos de mudar o foco do unilateral, entender os elementos negativos, a inferiorização, os processos que levam o Ocidente a ver a África e os africanos dessa forma, porque só assim a gente vai destruir o racismo. Porque o racismo, feito diz o Silvio Almeida, ele é institucional, né? E ele é genético. A gente, branco, eu sou uma mulher branca
de classe média, que até cresci num ambiente muito ilustrado, muito esclarecido, mas, no geral, tem um componente de racismo que a gente nem percebe que existe. E racismo é para todo mundo combater, não é só para quem é alvo de combater. Como tem dito também, a questão da sociedade como um todo. E a gente entendendo esses mecanismos, a gente dá um passo, né, para nos educarmos, mudarmos nosso comportamento, entendermos a lógica que está por trás de atitudes que a gente até sabe que são recrimináveis, mas a gente tem que entender a gênese desses comportamentos, né? Claro, claro. Claro. Daí também, você falava agora há pouco do quão pode ser revelador o ensino, o estudo de história da África, né? Porque vai abrindo esses novos mundos, vai conhecendo novas coisas, né? E seja o tema do racismo, um outro tema que é muito presente hoje, os deslocamentos de populações, as circulações de populações. Quando a gente olha para a África, aparece, lógico, a questão da diáspora, aparece que muitas vezes é circunscrito, é tratado de forma circunscrita ao tráfico, mas não se limita a ele, né? Ou seja, tem muitos caminhos por meio dos quais isso da história da África ensina a gente sobre o mundo que a gente está vivendo, né? Sim, porque essa coisa da diáspora, né? E a movimentação das populações, né? Uma coisa que, primeiro, antes de chegar na diáspora, é interessante a gente lembrar e comentar que populações africanas, elas são extremamente móveis, né? A mobilidade, o trânsito faz parte da maneira de existir no geral das populações africanas, assim um pouco como o nosso caboclo, né? Tem que fazer rodízio da terra, aí tem um grupo político que briga com o outro, então vai embora para outro lugar com a sua turma e funda um outro lugar, uma outra aldeia, e entra em contato uns com os outros. Então as trocas, né, de saberes, de tecnologias, de conhecimento, elas internamente ao continente são enormes e antiquíssimas. Quando chega o explorador, e aí a gente tem ao norte toda a relação desde a antiguidade, via Egito, Mar Vermelho, Eritreia, Etiópia, né? Então tem todo uma inserção do continente nos circuitos da antiguidade, do Oriente, da Pérsia, da China, depois pelo Mediterrâneo. Então, primeiro pensar que é um continente que esteve integrado nos movimentos da história desde sempre, com maior ou menor intensidade, na medida que havia proximidade geográfica e facilidade de trânsito maior ou menor. Com a chegada com a exploração da costa atlântica e com o interesse da captura de escravizados, né? Isso é uma outra coisa que eu gosto sempre também de lembrar, que a questão da escravidão e o comércio de escravizados é um capítulo da história da África, porque a gente, na academia brasileira, como somos resultado do comércio de escravizados, há uma tendência a se estudar escravidão, 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 comércio, 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 e só ver a África por esse viés, o que é um problema, né? A gente tem que entender que isso é uma questão entre várias outras. Então, aí você tem a primeira diáspora fantástica, forçada, que é essa leva de escravizados que é trazido para a América, basicamente, que já eram levados para a Europa e para o mundo árabe desde a antiguidade, como escravizados. No Egito, né, a questão das pirâmides foram construídas por etíopes, que são os negros mais ao sul dos egípcios, mas a grande migração, a grande diáspora forçada, que é a do comércio de escravizados do período das colônias americanas, vem para a América
E aí você tem a formação da América, principalmente a América do Norte, América Central, Caribe e o Brasil, eles são resultados das misturas e do que os africanos trouxeram para cá. A gente tem, né, a América mais andina e a América Central com uma influência muito maior das populações anteriores, pré-colombianas, mas nós, Estados Unidos e Caribe, é basicamente colonizador europeu e escravizado africano que veio para cá. E você tem uma outra leva contemporânea que é resultante do colonialismo, que é essa que a gente vê agora, né? Porque aí acabou a escravidão, a Europa se torna, então, o agente civilizador no entender deles do continente africano, justificando toda a ocupação e a exploração das riquezas naturais e da mão de obra. As independências, né, que aí todo o processo do século XX, né, desde a década de 40, 50, já estão as classes médias e os ocidentalizados africanos em busca de independência. O período pós-independência, né, pós-anos 60, no continente africano é bastante tumultuado, e com o empobrecimento do continente derivado de espoliações múltiplas e derivado também da sua própria elite exploradora, vão para os países das antigas colônias. Então, França, a Inglaterra, com todos os indianos também. Então, Caribe e alguns países africanos se voltam para a migração para a França, para a Alemanha, para a Itália, para a Inglaterra, para Portugal, para a Espanha. E aí, novas movimentações populacionais, que é um pouco o mundo contemporâneo, né? Eu acho que essa questão da mobilidade, e eu fico até curiosa de saber o que vai acontecer daqui para frente, porque essa questão do vírus, né? E tudo indica que esse não é o primeiro e não será o último. Ele veio mudar a direção que estava em plena expansão em termos do globo terrestre, que é uma mobilidade muito grande, né? Então, as pessoas moram os filhos estão morando em outros países, as pessoas viajam e trabalham, e de repente, vamos ver como é que vai ficar isso daqui para frente. Porque você transitar de uma região para outra talvez não seja mais tão simples, feito foi até agora. Mas o que é diáspora, você deve saber muito bem, que você é uma pessoa erudita e culta muito mais do que eu, que sou uma pessoa prática e que gosta de pôr a mão na massa. Quando eu descobri que diáspora significava semear, né, que era um termo grego, que era lançar sementes, eu falei, mas que maravilha, porque Linda, isso né? é feito, né? As culturas africanas semearam a América com a sua diferença, com os seus saberes específicos, assim como elas estão fertilizando a Europa para horror dos europeus que não querem ser modificados, né? Mas nisso nós estamos à frente deles, porque nós somos, né, uma cultura mestiça, um povo mestiço. A gente precisa admitir e aceitar a nossa mestiçagem, a nossa pluralidade, a nossa diversidade. E é isso que está difícil, né, Júlio? Justamente é o que as pessoas não estão querendo, é a convivência com o diverso. A nossa riqueza é força, claro. Que é a convivência com o diferente. Sim, e que é sempre muito saudável, né? Desde o momento que você admita e pratique, né? É sempre muito saudável, né? Marina, você já tocou várias vezes por muitos caminhos e em muitos tempos diferentes da relação entre o Brasil e a África. Essa relação mudou ao longo do tempo e, como você destacou, que acho que é algo importantíssimo, não se resume à escravidão. Né? Não se resume à escravidão e nem pode ser resumida tampouco
àqueles elementos mais absorvidos. Você mencionou alguns aspectos artísticos, sonoridades, traços na alimentação, etc. Como que dá para a gente pensar ao longo do tempo, ao longo desses séculos, a relação entre o Brasil e a África e de que maneira ela se coloca hoje? Inclusive porque mesmo do ponto de vista de políticas governamentais, nós tivemos uma aproximação há coisa de uma década e pouco, e agora o que acontece é justamente o oposto. É a disposição de afastamento, o olhar é para o norte e o olhar não é mais para a África nos últimos 2 anos. Como se situa essa relação Brasil-África? Eu sei que a pergunta é muito ampla, mas daí você recorta como você quiser ao longo dos tempos e como ela se coloca hoje. Bom, como diz o Alberto da Costa e Silva, o Atlântico é um rio a unir as suas duas margens, a margem africana e a margem brasileira. Se a gente pensar na Pangeia, até é uma coisa só, né? Brasil é África, antes das mudanças geológicas que deram nos continentes como a gente conhece hoje. A relação Brasil-África é extremamente íntima, intensa, desde que o Brasil começou a se formar como Brasil, né? Desde o início da colonização. A gente tem, no início, né, no início do século XVI, uma presença da escravidão indígena muito grande. Os portugueses já estão na África desde o final do século XV, ou a segunda metade do século XV, mas a partir do final do século XVI, 1580 mais ou menos, começa a chegar africanos intensamente para as plantações de açúcar do Nordeste, no primeiro momento. Já estavam indo para o prata, para as minas de prata, antes de virem para o Nordeste. Os nossos colonizadores portugueses têm uma presença muito particular no continente africano, porque eles são os que mais se enraizam no continente africano. Franceses, ingleses, holandeses, dinamarqueses, eles ficam ali pela costa, nos fortes, comerciando com os negociantes, e não adentram e não se enraizam muito. Portugal vai colonizar o arquipélago do Cabo Verde, vai colonizar o arquipélago de São Tomé, vai se implantar ali na Guiné-Bissau e fazer uma cultura mestiça desde o século XVI, vai construir o primeiro forte, né, o Castelo São Jorge da Mina, que depois eles perdem para os holandeses em 1637, acho, e vão estar em Luanda de uma maneira muito presente também, porque vão, no final do século XVI, Paulo Dias de Novaes vai como donatário de Luanda. Então, ele chega lá, a exemplo, inclusive, da experiência brasileira. Essa presença portuguesa muito enraizada, e em Luanda, uma colonização pequenininha, né? É bom pensar que não é Angola, não existe Angola nesse momento. Sim, Luanda, sim. E uns pedacinhos ali, uma série de conflitos e alianças com os chefes locais, mas já venda de escravizados. Então, a gente tem, desde o final do século XVI, a chegada de muita gente, cada vez mais, né? Primeiro para o Nordeste, depois tem a mineração no século XVIII, mineração em Minas Gerais, depois café no Sudeste, e é um volume de gente cada vez maior. O Rio de Janeiro, no século XIX, é descrito por esses viajantes que tiveram aqui a partir da abertura dos portos como uma cidade africana. O grande estudioso de línguas africanas, Gumtree, se não me engano, que vai dividir as línguas africanas em 5 grandes troncos, coisas que a gente usa até hoje. Os estudos sobre línguas africanas que ele começa a fazer são a partir de relatos de viajantes como Rugendas e Spix-Martius, que coletaram esse vocabulário e essas informações no Rio de Janeiro e levaram para a Europa. Então, o conhecimento que
a Europa, muito do conhecimento que a Europa tem, algum do conhecimento das línguas especificamente, é coletado no Rio de Janeiro, para a gente ver a presença africana no Rio de Janeiro. Então, e não tem uma coisa assim de os africanos chegam aqui, vão se criolizando, vão se amestiçando, porque tem africanos chegando até 1850. Lógico, e no século XIX é um volume enorme de gente chegando. Então, a presença africana no Brasil no final do século XIX é enorme. O Nina Rodrigues, que era um racista de carteirinha, mas fez um serviço maravilhoso de conversar com esses africanos no século XIX e registrar o que eles falavam. Então, ele conversava com africanos no século XIX. No início do século XX, tinham africanos vivendo aqui. Isso é a presença da África no Brasil. E a gente tem a presença do Brasil na África. Luanda, Benguela, a presença brasileira é enorme. Quando o Brasil se separa de Portugal, há toda uma discussão ali na Câmara de Luanda de se anexar ao Brasil, de se distanciar de Portugal e se anexar ao Brasil, porque o comércio é feito, Luiz Felipe de Alencastro mostrou muito bem, o comércio é Rio de Janeiro, Luanda. Não é Rio de Janeiro, Lisboa, Luanda. Quer dizer, a questão da triangulação é muito relativa. Salvador, costa ocidental, os iorubás todos que estão lá em Salvador a partir do final do 18 início do 19, e sudeste, a região do Congo-Angola. Então, tem uma presença brasileira muito grande em Moçambique, em Benguela, e tem uma presença brasileira muito grande na região do atual Benim, ali na costa do antigo Castelo de São Jorge da Mina. Inclusive, tem comunidades de brasileiros, que até hoje são os Silva, os Machado, os Andrade. E o primeiro presidente do Togo, depois da independência, é um filho ou neto desses brasileiros, que são os libertos, às vezes até escravizados, que representam seus senhores nos negócios na África, e lá ficam, ganham liberdade, enriquecem e criam comunidades de brasileiros na África. Aí corta. Então a gente vê essa intensa relação de vai e vem, de africano aqui, de brasileiro lá, que chega no final do 19 e corta, separa. Aí a gente esquece, aí não tem mais, acaba. Não tem na escola, não tem na poesia, não tem na literatura, só tem um pouquinho na antropologia que estuda as religiosidades afro. Mesmo assim, é um conhecimento muito da África no Brasil e não do continente africano. Quando vem as independências africanas, que o Brasil também está num momento muito legal, final dos anos 50 e principalmente início dos anos 60, tem toda uma aproximação política da política internacional diplomática brasileira dos continentes africanos. Então, reconhecimento das independências, missões diplomáticas que são enviadas para as novas as capitais que estão surgindo, daí os países africanos estão começando a se organizar. Então, tem um movimento, e é quando também os grupos negros no Brasil começam a resgatar essa ideia de África, porque mesmo o movimento negro no Brasil no início do século XX é clube de recreação, jornal operário, eles assumem os instrumentos dos brancos para lutar, né, com os meios da sociedade brasileira eurocentrada. Depois de teatro experimental do negro, depois de negritude em termos internacionais, tem uma aproximação da África de alguns segmentos da classe artística e intelectual, mas ainda muito embrionário. Quando isso está ganhando fôlego, vem a ditadura militar. A questão do negro se torna questão de segurança nacional. Se você disser que não tem democracia racial no Brasil, está arriscado ir para o pau de arara e levar choque. Então, a ideia de democracia racial que é construída, né, ao longo do século XX, ela vai ser afirmada como obrigatório todo mundo engolir durante a ditadura militar,
E aí também, em termos de política diplomática, aquele início de contato que estava se estreitando é de novo interrompido. Os governos militares não se aproximam muito dos governos africanos, que é retomado com o Lula. Né? O Fernando Henrique começa isso, mas o Lula tem um investimento na África fantástico, embaixadas que são abertas, e aí entram as grandes empreiteiras, né? A Camargo Gutierrez e Quetais construindo viaduto que em Angola são conhecidos como viaduto de areia, choveu, derreteu. Mas tem todo um investimento de abrir mercados, principalmente nos países de língua portuguesa. Mas não só. Mas tem também uma coisa de ajuda, quer dizer, os programas de AIDS, o Brasil ajudou muito, principalmente Moçambique e Angola, com combate à AIDS e missões, né, de médicos e esses organismos, né, ONGs, que estão lidando com os mais desfavorecidos. Aí a gente estava nessa batida, achando tudo muito bom, ou pelo menos gostando do geral da coisa, e vem essa guinada para a direita, esse alinhamento com os Estados Unidos, esse alinhamento cego, né? E a gente perde toda aquela coisa da cultura, da política internacional multilateral que estava sendo tão elogiada e tão bem sucedida nos governos Fernando Henrique, os governos Lula e mesmo nos governos Dilma. Então a gente vai nesse vai e vem na relação com o continente africano. Agora, internamente, eu acho que na academia a gente teve um ganho que a gente não vai mais voltar atrás. Sim, sim. Eu entrei na USP, a Leila, nossa colega, foi a primeira professora de África nessa nova, porque não tinha, né, história da África no departamento, acho que é 98, a Leila entra. 98, um ano antes de mim, 98. 2001 eu entro, a lei é de 2003, para você ver como o nosso departamento estava antenado. Chegou antes. Nós fizemos uma matéria obrigatória de África, e foi uma batalha interna, pelo que me contam, eu não estava lá ainda, mas tinha gente que não queria. Chama o pessoal da antropologia para dar África para a gente. E aí daí teve uma discussão interna, não, a gente quer uma professora de História da África. Entrou a Leila, entrei eu, entrou a Cris em 2003. De lá para cá, o crescimento do campo, Júlio, eu não sei se você chegou, é surpreendente, sabe? Nós, Leila, Cristina e eu, que estamos nessa área, que estamos formando as pessoas que estão dando aulas pela universidade, pelas escolas de Brasil afora, a gente nunca imaginou que fosse com essa rapidez, com essa qualidade, com essa densidade. Então, a gente vê que tinha uma necessidade represada. Claro, e claro. O interesse. Sim. Então, a lei abriu mercado, porque aí os concursos públicos se multiplicaram. Você citou a questão dos livros, o mercado editorial, que quando eu comecei a dar aula em 2001, não tinha nada, só tinha o Costa e Silva, e eu acho que não tinha nem a Manilho Libambo, só tinha Enxada e a Lança. Ele ainda não tinha publicado a Manilho Libambo. Eu ficava catando artigo em revista portuguesa, porque eu não dou na graduação língua estrangeira, não tinha nada. De lá para cá, eu até no começo comprava livros infantis, porque a literatura infanto-juvenil foi a primeira a se desenvolver. Incorporar. Parei incrível de comprar, isso. era tanto. Então, não tinha nada. Hoje em dia a gente tem. As nossas alunas estão fazendo livros manuais da maior qualidade. A Rejane, que foi a aluna da Leila, tem um livro ótimo. A Inaê, que foi minha primeira turma de África, tem um livro ótimo. A Rejane é professora na PUC do Rio. A Inaê, a professora da Fundação Getúlio Vargas, se não me engano. Na UF agora. Está na UF, a Inaê entrou na UF. O E Alex vai ser nossa entrevistada em agosto. É uma das nossas entrevistadas em agosto.
É. Minha aluna da minha primeira turma, que eu agradeço, porque eu não sabia nada de nada. Inclusive, trabalhei 3 meses de graça. Fui contratada em novembro e comecei a dar aula em agosto. E, e a turma era maravilhosa. A turma me ajudou muito. Não sabia nada. Porque outra coisa que eu digo, tem que estudar muito, porque a gente não estudou isso na escola, a gente não são temas familiares, normalmente, a Sim, gente não sim. vê no cinema, no teatro, na literatura, agora mais, mas tem que estudar, tem que desmistificar, não é cabeludo, não é mais uma tarefa para o professor, ele vai integrar, né? E aí eu falo no ensino básico, o professor vai integrar os assuntos africanos na antiguidade, na Idade Média, na Era Moderna, no contemporâneo. É só questão de inserir o continente africano no conjunto da história, assim como tem que inserir a Índia, como tem que inserir a China, como tem que inserir o Claro. Japão, que a gente no departamento está devendo ainda, né? Como tem que Sim. inserir povos pré-colombianos. Então, isso que eu acho que é o mais, quer dizer, que é uma das coisas interessantes e que é a contribuição à história da África, é você abrir o leque, você multiplicar as perspectivas, você trazer a alteridade para dentro e não deixar eu aqui, você lá, o outro lá, Claro, né? Falei claro. demais. Não, foi maravilhoso. A gente tem 2 minutos só, então vamos ter que marcar outra, vamos ter que combinar mais para Aí frente uma você outra chama a conversa. Cris, chama a Leila, que vão dar outros enfoques. Isso, é. O Jocelyn estava lembrando nos comentários que tem muitos artigos sobre a história da África publicados na revista de História, inclusive tem um dossiê Moçambique, que saiu no ano passado, organizado pela Cris, pela Juliana e pela Lia Laranjeira. Eu vou tentar nessa semana, desculpem, eu vou tentar nessa semana publicar mais links para artigos de história da África, que assim as pessoas também vão buscando para. Porque esse trabalho de formação de que você falava, Marina, ele é o que permite que a história da África chegue ao ensino básico com qualidade. Né? Senão, se torna algo muito restrito, muito fechado na academia. E o que você, Leila, Crise Sem Bar fizeram e fazem é sensacional, é essencial para mudar o lugar da história da África no ensino brasileiro. Marina, super obrigado de novo. Foi Eu uma que honra te entrevistar. Super agradeço obrigado. muito. E vamos falar muito do assunto para mudar o Brasil. É isso aí. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Olha o Chico aí, que também nos acompanhou. Foi o primeiro entrevistado das lives e está acompanhando hoje. Muito obrigado para todo mundo. Beijo para todo mundo. Semana que vem teremos a Cristina Meneghello, da Unicamp. E em agosto vamos ter Inaê Lopes, vamos ter João Paulo Pimenta, vamos ter Estela Franco falando de história de gênero. Ou seja, a programação vai longe. Vai ficar gravado sim, Lucas. E Marina, um beijo enorme. Super obrigado. Beijo. Obrigada, Júlio. Tchau, Tchau. tchau.